Bom dia, tarde ou noite, Raimundo dos Livros no ar, e hoje vamos começar a falar daquele que talvez seja o primeiro grande ícone do movimento furry. Brincadeiras à parte, depois da vinheta tratamos aqui no canal de Inuyasha, um dos muitos sucessos japoneses nas televisões brasileiras do início dos anos 2000 e que novamente tem sua obra publicada aqui. É com muita alegria que hoje no canal vamos começar a trazer a já essencial obra da incrível autora Rumiko Takahashi. Vamos falar de Rama-me... Mentira, vamos falar de Inuyasha, um conto de fadas feudal, que começou a ser publicado em 1996 na revista japonesa Weekly Shonen Sunday. Como 99% dos brasileiros, meu primeiro contato com Inuyasha foi na tela da TV no meio desse povo, lá na Rede Globo Lixo, Globo Globista, Globeleza, enfim, um apelido carinhoso que vocês gostam de dar lá pra Vênus Platinado. Esse último evitem usar porque ele é velho e meio trash. Porém, também tive contato com alguns dos mangás que começaram a ser publicados na época, naquela versão mais fina e com um papel de qualidade bem inferior. Na época, talvez, onde outras obras japonesas para adolescentes estavam mais em alta, eu admito que Inuyasha não chamou tanto minha atenção. Houve Dragon Ball sendo exibido por completo em todas as suas fases pela primeira vez neste período, Cavaleiros do Zodíaco tendo praticamente uma nova gênese no Brasil, sendo exibido em um horário quase nobre em televisão aberta, além, é claro, dos outros gêneros que também estavam começando a fazer grande sucesso no Brasil, como as voltadas para as meninas, em especial as excelentes Sakura Card Captors e Sailor Moon, além das adaptações de videogame que estavam com tudo com o colosso Pokémon e seu à época para nossa visão infantil o principal concorrente Digimon. Portanto, em uma reunião de empresários do ramo do entretenimento sendo espertos, concluiu da animação de Inuyasha ter suas primeiras temporadas acessíveis aos públicos em plataformas de streaming como Netflix e Amazon, além de uma sequência sendo publicada décadas depois no Japão e logo sendo adaptada para anime, Princesa Yashahime, que vamos deixar em stand-by aqui nesse canal por enquanto. Era hora do mangá, portanto, voltar a ser publicado no Brasil em grande estilo. Em 2021, a editora JBC retoma a publicação de Inuyasha, dessa vez em sua versão wideband, e é sobre ela que estamos nos debruçando a partir de agora. Tudo começa com um flashback onde mostra nosso herói Inuyasha fazendo confusão em um vilarejo e sendo selado pela sacerdotisa Kikyo. Logo, o foco narrativo muda completamente, e o primeiro capítulo com o título O Jovem Selado vai seguir um dia da colegial japonesa Kagome, que tem uma vida relativamente comum no Japão dos anos 90. Relativamente porque a garota mora em um templo com seu avô, mãe e irmão menor. Às vésperas de seu aniversário, o gato da família desaparece quando vai brincar em um poço abandonado. E quando Kagome vai procurar o gatinho, é atacada por uma yokai chamada Mulher Centopeia. Na confusão, Kagome cai no poço e acorda no Japão feudal. O que acontece é que Kagome é a reencarnação da sacerdotisa Kikyo, que morre durante o flashback e pede para sua irmã que queime a joia de 4 almas, um objeto mágico de incrível poder, junto com seu corpo. O primeiro capítulo se encerra com Kagome encontrando Inuyasha selado em uma árvore enquanto tentava fugir da Mulher Centopeia, que destruiu o vilarejo e que afirmava que Kagome possuía a joia de 4 almas. Portanto, o segundo capítulo, com o título Inuyasha Revive, começa com Kagome sem opções e a contragosto da velha Kaedia, irmã da falecida Kikyo, quebrando o laque que prendia Inuyasha. E este sente, ao começar a despertar em Kagome, o cheiro de sangue da mulher que o tinha prendido. A Mulher Centopeia morde a barriga, a doida quase acerta os rins da menina e consegue obter a joia que realmente estava no corpo de Kagome. Mas como também desejava obter a joia, Inuyasha mata a yokai utilizando pela primeira vez sua técnica icônica, garras retalhadoras de alma. E Kagome percebe que é capaz de ver o brilho mágico da joia, coisa que as outras pessoas ou yokais presentes não são capazes de fazer. O alívio da garota dura pouco, porque agora é o próprio Inuyasha que ameaça fazer picadinho da menina se ela não entregar tal joia para ele. No terceiro capítulo, Os Perseguidores da Joia, a velha Kaede consegue impedir que Inuyasha mate Kagome, utilizando um colar místico parecido com um rosário. Aqui nasce um dos grandes memes da série. Ao pronunciar Inuyasha senta, Kagome agora é capaz de subjugar um menino cachorro. E é hora de Kagome entender mais sobre Inuyasha e a situação em que acabou se metendo. Além, óbvio, do fato de ser a reencarnação da sacerdotisa Kikyo. No final do capítulo 3, Kagome é sequestrada por esquisitões bandoleiros que também querem a tal joia de 4 almas. Os capítulos 4 e 5, intitulados, e vão me perdoando pelo meu baixíssimo conhecimento da língua japonesa, Shibu Garasu e a Flecha de Kagome,
vão lidar com o ataque deste curioso inimigo. O Shibugarasu do título é um yokai corvo, que apesar de pequeno pode ser muito perigoso. Ele invade o corpo do líder de um grupo de bandidos e usa o grupo para sequestrar a Gomi e pegar a joia de 4 almas. Ele acaba conseguindo e ao ingerir a joia começa a ficar bastante poderoso e aumentar gradativamente de tamanho. Inuyasha e Kagome precisam unir forças novamente para pará-lo. Após muita confusão na perseguição, Kagome consegue, graças mais à sua inteligência do que necessariamente a algum talento com arco, acertar uma flecha na criatura. Mas devido ao seu poder oculto de sacerdotisa, a flecha, além de destruir Yokai, é capaz de quebrar a joia de 4 almas em uma infinidade de pedacinhos. A partir do capítulo 6, temos o arco da Yokai Yura de cabelos invertidos. Tudo começa quando Kagome e Inuyasha, ainda que percebam que precisam um do outro para conseguir todos os pedacinhos da joia, acabam discutindo feio, já que Inuyasha vê Kagome usando roupas emprestadas da falecida Kikyo. Te contar, olha, que trabalho de corno manso que eles se meteram, ficar caçando pedacinhos de vidro no Japão inteiro. Enfim, depois da briga, Kagome decide que está na hora de voltar para sua casa, no Japão dos anos 90, e chega à conclusão de que a melhor forma de fazer isso é voltando para onde ela veio, o tal do Poço Come Ossos, que por sinal é o título do capítulo 7. Quando ela está quase desistindo da ideia, ela encontra a Yokai e é atacada. Por fim, acaba caindo no poço de qualquer jeito e consegue voltar para casa. A Yura é uma ogra capaz de manipular de forma sinistra cabelos invisíveis, além de controlar corpos desacordados e fatiar inimigos com eles. Não só sem que Kagome soubesse, a vilã ataca o vilarejo que Kagome estava abrigada, como também fere gravemente a velha Kaede e consegue vencer Inuyasha, pois não é capaz de ver os fios de cabelo. Kaede fala para Inuyasha que ele deve procurar Kagome, pois os poderes mediúnicos dela devem ser capazes de enxergar os fios mágicos. O que nós leitores já sabemos ser verdade, porque ela vê os fios de cabelo no capítulo anterior. Kagome explica a situação para a família, que estava preocupadíssima com o sumiço da garota, que percebe que na sua era original não se passou tanto tempo assim. O avô tenta selar o poço com seus conhecimentos shintoístas, enquanto a neta fica feliz de estar de volta à sua casa com os confortos da vida moderna. Inuyasha vê o uniforme escolar de Kagome abandonado perto do poço e percebe que ela caiu através dele. Ele segue o mesmo caminho, consegue chegar à era contemporânea e invade a casa bem na hora em que o avô, a mãe e o irmão menor estão jantando com Kagome. Depois de alguns momentos de palhaçada, ela percebe um fio de cabelo no seu paletó, um fio de cabelo estranho nas roupas de Inuyasha. Eles se tocam que é a Yura, e preocupada com a segurança de sua família, Kagome volta ao poço, vê um zilhão de cabelos invisíveis, eu adoro falar isso, e depois de neutralizar a mandinga da vilã no presente, ambos se jogam no poço para dar cabo da vilã lá no passado. Os capítulos 9, 10 e 11, O Ninho da Yura, Perigo Extremo e Transmigração de Alma, vão ser dedicados a essa batalha épica entre Inuyasha e Kagome contra a ogra Yura. Passagens bem divertidas, uma vez que todos os adversários possuem habilidades que o outro desconhece, deixando a luta com desdobramentos sempre surpreendentes. Claro que, como é recorrente neste primeiro volume, a chave da vitória está em Inuyasha e Kagome unirem forças contra a vilã. Depois de lutas e cenas de ação de tirar o fôlego com o embate com a Yura dos cabelos invertidos, chegou a hora de um pouco de calmaria para os nossos heróis. Mentira! O capítulo já abre com um yokai parecido com Inuyasha, arregaçando uma legião inteira de soldados na porrada. É Seishomaru e ele está à procura da espada lendária deixada pelo seu pai, a Tessaiga. E ao lado dele está seu servo monstrinho Kappa, o Janken, um dos meus personagens favoritos dessa história inteira. Chegam à conclusão, depois de tanto tempo procurando a bendita espada, que talvez seu odiado irmão tenha alguma dica sobre o paradeiro dela. Enquanto isso, lá no vilarejo, Kagome quer saber mais sobre Inuyasha, que não quer papo com ela de jeito nenhum. Neste momento, Miuga, um yokai pulga, aliado da família de Inuyasha, aparece e conta para ele o segredo da espada. Para atrair o irmão, no capítulo 13, intitulado A Face da Mãe, o vilão e seu servo prendem uma mulher idêntica à mãe de Inuyasha para surpresa de todos, já que ela já faleceu há algum tempo. Seishomaru diz que ele ressuscitou a mulher e a prendeu para obrigar Inuyasha a revelar a localização do corpo de seu pai, onde estaria a espada Tessaiga. E obviamente o próprio Inuyasha não sabe a localização. Uma briga se instaura e na confusão uma luz parece fundir a recém-liberta mãe de Inuyasha, ele e Kagome, os transportando para outro lugar. Ao acordar, Kagome percebe que há algo de verdadeiramente estranho na mãe de Inuyasha. No capítulo 14, A Mulher Nada, Kagome e Miuga percebem que se trata de uma yokai formada pelas lágrimas das mães que perderam seu filho precocemente, a tal da Mulher Nada.
Porém, Inuyasha é encantado por ela, achando estar reunido com a própria mãe mesmo. A yokai havia sido instruída pelos vilões a tentar buscar a localização do túmulo do pai na mente de Inuyasha. Só que a invasão poderia ser fatal para ele. Kagome consegue salvá-lo, mas Sesshomaru consegue deduzir através das informações obtidas que a localização do corpo do seu pai, um yokai gigante, está no olho de Inuyasha. É o quê? Isso mesmo, o nosso herói tem no canto do seu olho uma pérola negra, que inclusive é o título do capítulo 15, que abre um portal para outra dimensão, onde estão os restos mortais do papai yokai e consequentemente a tal espada. Sesshomaru abre o portal, mas Kagome e Inuyasha vão atrás para tentar pegar a espada antes dele. E nos capítulos 16 e 17, respectivamente chamados de Tessaiga e Transformação, uma batalha feroz se inicia entre todos os envolvidos e Sesshomaru mostra sua verdadeira forma. Não, ele não é um cara bonitão de cabelo branco vestindo um kimono chique. Ele é um cachorrão assim como seu pai. E qual o grande desfecho desse embate entre irmãos? Não sei, infelizmente o primeiro volume do Aijiban acaba por aqui, no suspense mesmo. Bom, então cobrimos a primeira parte, vamos dizer assim, da história do mangá, que são esses 17 primeiros capítulos, é até bastante coisa na minha opinião. Apesar de que quando você pensa no anime, e eu me lembro dele, como eu talvez tenha comentado já, que eu já comentei aqui anteriormente, eu vejo que às vezes 2 ou 3, até 3 capítulos do mangá se transformava num episódio só. Então você tem a sensação quando você está lendo que você está cobrindo muita coisa, mas se você for assistir, você vai ver que não é tanto assim. Mas o que eu acho mais importante nele é que ele não deixa a peteca cair, mesmo que ele seja recorrente nos temas. E o que é que eu quero dizer? Todos os primeiros capítulos eles vão dar essa importância para o relacionamento da Kagome, eu não consigo me acostumar a falar Kagome, e do Inuyasha. Então todos eles vão ser sempre de alguma forma mostrando como eles estão se aproximando mais. Seja porque a Kagome, enfim, a menina, a protagonista, está conhecendo mais sobre a história do Inuyasha, além, claro, de conhecer mais sobre os yokais, já que ela veio de outro mundo, então ela está meio perdida. Da mesma forma, o Inuyasha se acostumando mais com ela, vendo que ela não é exatamente a Kikyo, por quem ele tem uma raiva, que é mais ou menos explicada aqui, mas quem já assistiu pelo menos o anime, ou já assistiu e leu o mangá, sabe que ainda tem muito pano para manga que vai demorar para ser solucionado. Eu acho que isso é o principal ponto positivo do mangá, porque não é fácil você manter 17 capítulos quando você vê que o tema principal é esse. E ainda é claro que cada capítulo, cada mini arco, vamos dizer assim, ele tenha um setting diferente. É por isso, inclusive, que nesse vídeo eu preferi dividir um pouquinho em arcos do que por capítulo. Porque você vai ter primeiro a protagonista, a Agome, chegando no Japão feudal dos yokais, tá? Eu acho até estranho falar Japão feudal somente, em vez de falar o Japão mágico, Japão alguma coisa assim. Porque, né, é como dizer que no Japão feudal realmente existiam monstros voando por aí. Mas você tem nesse primeiro arco que vai cobrir a Agome sendo puxada pelo Poço dos Ossos, né? O poço onde tem os ossos, pela mulher centopeia. E conhecendo Inuyasha pela primeira vez, é um primeiro arco. Aí tem um segundo arco também, não tão grande, que vai mostrar a joia de 4 almas sendo despedaçada, que era o que estava dentro do corpo da Kagome, por isso que ela foi puxada, tragada pelo poço, pela mulher centopeia no poço. Aí, no seguinte, ela acaba sem querer destruindo a joia de 4 almas em zilhões e zilhões, sei lá quantas partes. Aí, mais um arco depois é da Yura dos cabelos... Como é? Yura dos cabelos quem, menino? Yura dos cabelos invertidos. E esse é um pouquinho mais longo. E você vai ter a Agome já pela primeira vez voltando para o tempo dela e vendo que é possível tranquilamente ela fazer essa transição. Que foi o que eu achei que fosse demorar para acontecer no mangá. Eu achava assim, ela ainda vai demorar para voltar pro poço. Não. Ela voltou logo para a terra dela lá, pro Japão atual, que também já não é tão atual, porque a gente está falando dos anos 90. E aí depois você tem o arco maior, que é quando o Inuyasha vai reencontrar o Sesshomaru, que é o irmão dele, que é um yokai, pelo visto, yokai completo, diferente dele, que é um meio yokai, porque o Inuyasha tem a mãe humana, eles explicam isso aqui, e a mãe humana dele meio que aparece, mas na verdade você vai ver que não é bem assim.
Só que esse arco já é tão grande que ele não coube inteiro nesse mangá. Então eu me pergunto, será que é isso mesmo que vai acontecer? Todo mangá, eles vão tentar dar essa puxadinha meio série atual de o capítulo deixar a beira para o próximo? Eu não sei se eu acho isso tão interessante. Eu preferia que desse para fechar o arco aqui. Até porque no momento que a Joia de Quatro Almas se partiu, você já tem um arco grande para se resolver, que é solucionar conseguir os dois protagonistas conseguirem pegar todas as joias, que vai ser bem difícil, porque, enfim, uns pedacinhos bem pequenos. Óbvio que a autora vai dar um jeito. Então eu acho que é um mangá divertidíssimo. As cenas de ação, elas não deixam a desejar, porque às vezes você tem alguns autores, eles têm alguma dificuldade, e é super compreensível, né? De misturar a ação com os relacionamentos interpessoais dos personagens. Ou às vezes eles puxam demais para um lado ou para o outro, fazendo com que, ou sei lá, o personagem do nada fique amiguinho, do nada fique namoradinho, do nada fique não sei o que, e você acha meio estranho, meio Ao mesmo tempo, pode acontecer o oposto. Tá muito preocupado dos personagens se encontrarem, se amarem, se curtirem. E aí a cena de ação é o cara, o vilão, a vilã aparece, dá 2 páginas e aí acaba. Não é o que acontece aqui nesse mangá. E por isso que eu gostei tanto. Além de que ele tem a preocupação... Deixa eu ver se consigo mostrar algumas páginas aí pra vocês. Ele tem essa preocupação de não ser, assim, aquela luta, com todo respeito, até porque eu amo Dragon Ball, tá? Mas não ser aquela lógica meio Dragon Ball, de vão os dois se enfrentar, um tem um poder de luta maior, ele ganhou. Não é bem assim. Todas as lutas que vão acontecer, eu acho que com exceção da primeira somente, que foi contra a mulher Centopeia, que o Inuyasha era realmente muito mais forte, você tem uma lógica aqui que vai necessitar do Inuyasha usando os poderes dele, da Agome usando os poderes que ela acabou de descobrir que tem, e das lutas também, do terreno, de como o inimigo ataca, do Inuyasha entender o que ele pode fazer ou não. Então não é simplesmente um é mais poderoso do que o outro. Por exemplo, no último arco que tem aqui, que você tem o Inuyasha contra o Sesshomaru, que é um dos meus personagens favoritos, o Sesshomaru é indicado claramente que ele é muito mais forte que o Inuyasha. Mas você tem aí uma lógica de luta que mostra que não é só isso que importa. Você tem outras coisas que também são importantes num combate. Mesmo que você tenha um combate, claro, totalmente fantasioso, a gente está falando de monstros, criaturas fantásticas lá do folclore japonês. Então é bem interessante. Uma coisa que chamou minha atenção foi o design do Sesshomaru, porque ele é um pouquinho diferente do que é no anime. Aqui ele é muito mais parecido com o Inuyasha, eu achei engraçado. Eu vou falar mais sobre isso depois, porque eu não quero falar completamente desse arco do Sesshomaru, por causa que ele ainda não teve fechamento, e a gente pode falar disso no próximo volume. Mas a melhor luta com certeza foi contra a Yura lá dos cabelos invertidos. Foi uma luta bem interessante, a lógica dela usar os cabelos foi legal também. Apesar de eu achar até meio esquisito a quantidade de cabelo que ela usava, e ao mesmo tempo o povo dizia assim, tá invisível esse cabelo, e é assim um tufo. É um tufo gigante de cabelo e só a Agome podia ver. Que, é claro, é uma forma da autora obrigar o Inuyasha e a Agome a trabalharem juntos e começarem a ter um relacionamento mais próximo. Obrigado por você que assistiu até aqui e por favor pense em se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo o que você acha de Inuyasha ou quem sabe de outro mangá ou quadrinho que você queira comentar. Obrigado e até o próximo vídeo.